1640/2009, 1640/2009, 1137/2012, 1798/2013, 1809/2013, 1891/2013, 1915/2015 e 1928/2016, tendo como relator o desembargador Dr. Antônio Celso Aguilar Cortes, alega o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo a inconstitucionalidade por ilegalidade quanto à falta ou à impropriedade das atribuições dos cargos, que são especificamente de assessoramento, chefia e direção em nível superior e depende de relação de confiança do nomeante. Alega ainda que as atribuições não podem ser funções técnicas, burocráticas, ordinárias ou profissionais, visto tais atribuições serem reservadas a cargos efetivos, obviamente após aprovação em concurso público. Ação civil pública. Violação aos princípios administrativos, promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, junto ao Juízo de Direito da Comarca de Tanami, processo número 10.02.18.77.2020.8.26.0615, que tramita pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca, já com sentença datada de 31 de maio de 2021, cuja sentença acatou a denúncia da Promotoria de Justiça, onde alegava irregularidade na nomeação do servidor, julgando procedente a ação, condenando o município no seguinte: ante o exposto, julgo procedente a pretensão e assim declaro a nulidade dos atos administrativos de nomeação dos cargos de assessor de gabinete, oficial de gabinete, chefe do Departamento de Ação Social, diretor do Departamento de Ação Social, chefe do Departamento de Administração, chefe do Departamento de Agricultura e Pecuária, chefe do Departamento de Cultura e Turismo, chefe do Departamento de Educação, diretor do Departamento de Educação, chefe do Departamento de Esporte e Recreação, diretor do Departamento de Esporte e Recreação, chefe do Departamento de Finanças, chefe do Departamento de Obras e Serviços Públicos, diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, chefe do Departamento de Planejamento, chefe do Departamento de Saúde, diretor do Departamento de Saúde, chefe do Departamento Jurídico, assessor de Esporte e Recreação, assessor pedagógico, assessor técnico de Educação, diretor administrativo de Vigilância Epidemiológica, diretor administrativo do setor de enfermagem, diretor administrativo educacional, diretor de Departamento de Administração, diretor de Departamento de Agricultura e Pecuária, diretor de Departamento de Finanças, diretor de Departamento do Planejamento, diretor de Departamento de Cultura e Turismo, chefe de Departamento de Meio Ambiente, diretor de Departamento do Meio Ambiente, diretor de Unidade Escolar e de Supervisor de Educação Básica e, por sequência, determino que o município de Américo de Campos proceda à exoneração dos ocupantes dos cargos. Em razão da procedência da pretensão, passam a rever o pedido de tutela de urgência. Tem mais senhores vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, e demais vereadores dessa Casa de Lei, não bastasse a sentença do juiz da comarca, dando procedência à denúncia, ainda determinou a tutela de urgência, estipulando no prazo de 120 dias para o município cumprir a determinação. A probabilidade do direito é evidente, pois reconhecida a nulidade dos atos administrativos de nomeação para os cargos em questão. O perigo de dano também é patente, mas, uma vez que a manutenção dos ocupantes dos cargos nos quadros administrativos gera gastos para a administração pública. Assim, uma vez presentes os requisitos, devida a tutela de urgência para determinar a suspensão das nomeações em questão
e a exoneração dos profissionais, no prazo de 120 dias, bem como determinar que o requerido se abstenha de nomear outros ocupantes para os cargos, custa na forma da lei, sem condenação e honorários, oportunamente arquive-se, publique-se, intime-se e cumpra-se. Está na Bíblia, 31 de maio de 2021. Acontece, senhores vereadores, que o senhor prefeito, chegando às raias no descaso com a justiça, foi necessário a interferência da vereadora Maria Caroline junto à Promotoria de Justiça da nossa comarca para a promoção do processo de cumprimento de sentença, onde o juízo fixou o prazo de 15 dias para que o alcaide promova a exoneração dos 42 cargos como 194, 32, 2000 administrativos requerente. Ministério Público do Estado de São Paulo, requerido. Prefeitura Municipal de Américo de Campos, Juiz de Direito, Dr. Rafael Salomão Spinelli, visto. Trata-se de requerimento de cumprimento provisório de sentença, pela qual foi definida a tutela de urgência, determinando-se ao município executado a suspensão das nomeações e a exoneração dos profissionais dos cargos listados na sentença, no prazo de 120 dias, bem como foi determinado que o requerido se abstenha de nomear outros ocupantes para os cargos. Aduz o Ministério Público que já decorreu o aludido prazo concedido na sentença para que o município cumprisse a determinação. Não há requerimento do executado apelante quanto à concessão de efetivo suspensivo no tocante à tutela de urgência, nos termos do artigo 1012, terceiro do CPFZ, razões de apelação. Assim, estima-se o executado para cumprir a obrigação que lhe foi imposta no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000. Intima-se Tanabi, 15 de março de 2022, documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419 de 2016, conforme a impressão à margem direita. Da vulnerabilidade do senhor prefeito. O que é muito estranho, senhores componentes das comissões, bem como os demais vereadores, é que o Executivo, além de ignorar a decisão da Justiça, não promoveu nenhuma petição de forma específica pleiteando a efeito suspensivo quanto à tutela provisória de urgência, nos autos principais junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deferida pelo juízo de primeiro grau, chegando ao ponto de ser necessário que a Promotoria de Justiça ingressasse com o cumprimento provisório da sentença. Qualquer pessoa do povo tem conhecimento que decisão judicial deve ser cumprida dentro do prazo fixado, ou se no mesmo prazo seja reconsiderada a decisão pelo próprio juízo sentenciante ou reformada por órgão judicial superior. Nada disso aconteceu. Simplesmente o alcaide apenas se silenciou, tornando-o absolutamente vulnerável a qualquer momento responder por improbidade e por crimes de prefeito. Da lei de improbidade, pois qualquer cidadão poderá representá-lo junto ao Ministério Público para a instauração do processo de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92 e suas atualizações, do Decreto de Lei nº 2001/67. Mencionado Decreto-Lei em plena vigência dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências. Vejamos. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Negar execução à lei federal, estadual ou municipal
ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito à autoridade competente. Os crimes definidos nesse artigo são de ação pública, punidos dos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos desse artigo acarretará a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal com as seguintes modificações. Ao receber a denúncia, o juiz manifestará se há obrigatoriedade e motivadamente sobre a prisão preventiva do acusado nos casos dos itens 1 e 2 do artigo anterior, e sobre o seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal em todos os casos. No despacho concessivo ou denegatório de prisão preventiva ou de afastamento do cargo do acusado, caberá recurso em sentido estrito para o tribunal competente, no prazo de 5 dias em autos apartados. O recurso do despacho que decreta prisão preventiva ou afastamento do cargo terá efeito suspensivo. Os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração da responsabilidade do prefeito podem requerer a abertura de inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo, como assistente da acusação. Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público Estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Precisa ser registrado ainda, senhores vereadores, que do senhor prefeito, pelo não cumprimento da decisão judicial quanto à exoneração dos servidores comissionados no prazo de 120 dias, já vindo a muitos dias, está o senhor prefeito vulnerável e em representação de qualquer cidadão, junto a essa Câmara Municipal, nos precisos do termo do artigo 5º do já mencionado no Decreto de Lei número 2001 e 67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se da sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. No incrível que pareça, o senhor prefeito escolheu para si um caminho que poderá chegar ao ponto de ser afastado do cargo. Torna inelegível, enfim, punições que a Câmara ou a Justiça poderá impor. Além da questão imprópria trazida para sua pessoa, tão logo foi intimado da decisão quanto à exoneração dos seus servidores, teve a intenção clara e cristalina de querer fazer crer aos comissionados e à população que os senhores vereadores seriam os culpados pelas exonerações, com o intuito de queimar ou desvalorizar o trabalho dos vereadores, que sempre deram total apoio à sua administração. Assim, o senhor prefeito tem agido maliciosamente em concluir com os comissionados, esses últimos, com ofensas pessoais e nas redes sociais, questões que jamais intimidam os senhores
que tem a responsabilidade, o dever maior de fiscalizar, corrigir as distorções da administração. Os componentes da Câmara Municipal não têm o direito de errar. Deve sempre manter o equilíbrio, responsabilidade e lealdade, não somente com um grupo de pessoas, mas sim com toda a população. Haja vista que 9 cidadãos representam toda a comunidade. Por isso, o peso de suas decisões jamais deixando-se levar por intrigas políticas, que sempre depõem contra o crescimento do município e o bem-estar da população. As mentiras que rodeiam a administração têm que chegar ao fim. A paz no município não se reduz a fazer obras. A paz inicia com o prefeito que tem a liderança junto aos seus servidores comissionados. Enfim, liderança junto à população. As exonerações dos servidores comissionados é imposição do Poder Judiciário e não do Poder Legislativo, como pretende impor o pessoal de confiança do prefeito. Conclusão desse relator. Há 2 questões que estaria trazendo dificuldade para que esse relator fosse favorável ao projeto em questão, o que abaixo demonstraremos que já estão sanadas. Primeiro, precisa registrar que em datas bem remotas, para não alongar muito, registramos apenas que nas 2 maiores cidades de nossa região, São José do Rio Preto e Araçatuba, tiveram suas leis de criação de cargos comissionadas julgadas inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os prefeitos da época exoneraram os servidores, entretanto, aprovaram nova lei de criação de cargos comissionados e promoveram as nomeações. Resultados é que ambos os prefeitos responderam ou respondem judicialmente, já com condenação e pagamento de multa milionária. Entretanto, essa questão não mais preocupa esse relator. Haja vista que a doutora promotora de Justiça da comarca, quem teria competência de acionar o judiciário da mencionada hipótese, acabou recentemente em promover audiência via videoconferência com os vereadores e vereadoras, orientando a aprovação da lei para a criação de cargos, absolvendo assim qualquer risco em promover ação semelhante aos municípios citados. Outra questão que estaria pairando dúvidas é quanto à criação de 4 cargos com formação apenas técnicas, sem, portanto, a conclusão do curso superior, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, essa questão de técnicos assumir cargos comissionados merece uma reanálise da Corte, até porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicado 32/2015, assim tem entendido. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sua permanente tarefa de orientação a seus jurisdicionados, as leis devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigida para provimento de cargos em comissão de direção e assessoria exclusivos de nível universitário, reservando-se ao chefia a formação técnico-profissional apropriada. Assim, entendo, em virtude da divergência, entendo que em caso de aprovação do projeto de lei em comento, com a sanção, promulgação e publicação da lei pelo prefeito, esta deverá ser enviada à Promotoria Pública da comarca, para que a mesma analise a situação dos cargos comissionados criados a ser preenchidos por cidadão que possui apenas formação técnica, cabendo à Promotoria tomar as decisões que achar oportuna. Por fim, o projeto foi de iniciativa de quem de direito, bem como está anexo o impacto orçamentário. Por todo exposto, concluo. Não há impedimento técnico-financeiro que impeça a concretização da proposta inserida no referido projeto de lei complementar. O projeto encontra-se revestido da legalidade, juridicidade e constitucionalidade,
Câmara Municipal, 22 de março de 2022, Oswaldo Antônio de Caires, relator da Comissão de Justiça e Redação, indicado para a presente redação, Rafael Gimenez Mariotto, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestamos favoráveis ao parecer supra do senhor relator, Sueli Celeste Ricci Alves, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Valdir Cunha Campos, membro da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente. A presença do vereador Valdir Campos está no plenário. Está em discussão os pareceres conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Justiça e Redação. Está em votação os pareceres. Em conjunto. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovados os pareceres. Mediante a aprovação dos pareceres, em conjunto, passaremos agora a discussão e a votação do projeto de lei. Pela ordem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, em especial o Dr. Harry Ketchum, que está aqui, convite da Maria, e também o vereador Carlos Renato Vidal, de Votuporanga. Muito obrigado por estarem aqui. E os demais que sempre estão aqui com a gente, que vem de casa. Bom, eu quero dar uma palavra antes dessa votação, que é o seguinte. Primeiro de tudo, todos os meus argumentos aqui são argumentos de coisas que eu acredito e que eu acho. Eu não pretendo ser candidato a nada na próxima eleição. Eu vou voltar a fazer meu trabalho nesse tempo e vou fazer bem feito. Então não tem a ver com nada de política que eu estou falando aqui. Eu fiz alguns tópicos aqui para não fugir do raciocínio. No primeiro, hoje o projeto em votação tem um número de 12 cargos de comissão. Na atual administração, hoje, tem 42, o que eu concordo que seja muito. Quase 10% dos funcionários. É muito, uma cidade pequena. Tem que ter uma reformulação, uma reestruturação, sem dúvida nenhuma. Mas como que de algumas semanas para cá, de alguns dias para cá, cai para 12 de repente? Tem como tocar uma prefeitura? Eu já trabalhei na prefeitura, eu já fui cargo de comissão. Tem como administrativamente tocar uma prefeitura assim, dispensando 30 e tantas pessoas de uma vez? Se tiver, alguma coisa está errada. E eu digo, cuidado, prefeito, eu já te falei isso, cuidado nesse sentido. Em segundo, tem a ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade. Ela existe sim, é verdade. A Maria até leu algumas coisas. Mas veja bem, quando sai uma decisão, o prefeito pode impetrar um mandado de segurança. Não esperando chegar nisso, agora, no momento, enquanto está correndo a ação. Eu tenho aqui nas minhas mãos, inclusive eu peguei aqui na Câmara, já foi até lido, um cumprimento provisório de sentença da referida ADIM. E lá embaixo fala assim, não há requerimento do executado apelante quanto à concessão do efeito suspensivo no tocante da tutela de urgência. Então vem cá, nem fizeram o pedido da suspensão do cumprimento provisório, sabe? E aí vai falar que eu tenho que votar. O artigo 42 da Lei Orgânica do Município fala assim, compete privativamente ao prefeito nomear e exonerar agentes públicos, cargo público. Eu nunca pude pôr ninguém, nem deve, é contra a lei. Nunca nomeei ninguém, e agora eu tenho que exonerar? Não. Eu penso assim, se precisa ter 12, se tem que diminuir para 12 ou para algum número, baseado no estudo técnico, na vontade do executivo, beleza, tudo bem. Mas o que eu não vou fazer é votar com alguém ocupando o cargo, para chegar amanhã e dispensar a pessoa quando sancionar o projeto e falar assim, eu não queria te mandar embora, mas eu tenho que te mandar embora porque é aprovado lá na Câmara. Então, com o meu voto, não. Eu acredito que provavelmente será votado, tem que ter uma correção administrativa, tem que existir sim, mas com o meu voto, não. E mais uma para falar aqui. Nós estamos fazendo uma reestruturação, uma reforma administrativa. Nós vamos começar votando errado um projeto que tem 12 secretarias que não tem cargo. Então, para que tem esses dois departamentos se não tem cargo criado? Para ter brecha, para criar depois, eu não sei. Então, se vamos fazer as coisas, vamos fazer certo. Já começamos certo pelo errado? Não. Com essa folha de pagamento hoje, com esses 42, a nossa folha de pagamento do último mês foi em 39%. Então, o problema de folha de pagamento de dinheiro também não é. Quem legisla no município é o prefeito e os vereadores.
Não tem dessa de vamos salvar, vamos votar para salvar 12, isso é mentira. O prefeito legisla e os vereadores legislam no município. Se tivesse tão afim disso, tinha pedido pelo menos a concessão do efeito suspensivo, que não foi o que aconteceu. Então, sabe, eu falei tanto na minha campanha a respeito de desemprego, uma cidade igual a nossa que realmente não tem emprego, falei tanto de funcionário público, aliás, pedi voto para eles pra caramba, e agora eu vou vir aqui votar para retirar alguém, independente de quem for. Eu não ganho subsídio de prefeito, eu não ganho subsídio de juiz, eu não tenho a competência deles, espero que eles não entrem na minha competência, eu também não posso entrar na deles, é um respeito meu dessa forma. E sabe, eu já falei pro prefeito, e digo agora para ficar público, cuidado, prefeito. Eu já falei para o senhor, cuidado, porque se a prefeitura com 42 vai conseguir tocar com 12, alguma coisa estava errada. Agora, se precisar remanejar esse pessoal, olha, cuidado com as horas extras. Nós temos um regimento que nós aprovamos, um Estatuto do Servidor Público que nós aprovamos o limite para hora extra. Cuidado com transformar todo mundo em PJ, isso é crime de responsabilidade. E digo mais ainda, cuidado com o concurso. O senhor está mordendo a lista certinho, eu já falei o que está acontecendo. Então, eu quero, inclusive, pedir desculpa para os meus amigos que estão da base, somos do mesmo partido, do prefeito, eu estou junto, eu não sou oposição, mas eu não posso concordar com isso. Eu fui eleito pelo povo, eu tenho que manifestar minha opinião, e eu não posso concordar com isso. Isso eu não vou fazer. Eu estaria sendo incoerente nas minhas decisões. Há 10 dias atrás, eu votei em 22 achando que era necessário, e agora eu já vou votar em 12. Eu não estaria tendo coerência. Então, esse argumento de que vamos salvar, isso não existe. Se alguém não acreditar no que eu estou falando, não é processo de segredo de justiça. Eu tenho aqui nas minhas mãos. Pode vir aqui e dar uma olhada no que eu estou falando. Então, eu só estou justificando o meu voto. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes, principalmente o Dr. N, ex-vereador de Votuporanga, que é o meu advogado de confiança. Tem o Dr. João também aqui na Câmara, que é o meu advogado de confiança. Quero agradecer também a presença dele. Do Guilherme de Abreu, que é o assessor-chefe de gabinete aí do nosso amigo Dr. N. E o nosso vereador, o Renato Abdala, que é do nosso partido, patriota, inclusive também o N também é filiado. Então eu gostaria de manifestar o meu voto também em respeito ao meu posicionamento sobre os cargos. Fiz uma colinha aqui, porque a gente fica bastante nervoso. Me desculpe também a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer a todos também pela presença aí nas redes sociais e pedir desculpa por algumas palavras minhas aí, porque a gente está bastante aqui emocionado em votar em cargos comissionados aqui, que é um projeto bastante polêmico. Bom, o meu fundamental em relação aos cargos comissionados, pois a visão de um funcionário comissionado acaba sendo direcionada por fatores políticos ao ser contratado pelo executivo. Porém, caso fosse um funcionário efetivo, designado, isso está falando aqui, não estou mentindo, está aqui na sentença do próprio juiz. O concurso também poderia ter sido feito aí nessa substituição. Mesmo faria jus ao cargo que compete a ele, independente de fatores políticos, que todo mundo conhece como cabide de emprego. Assim não faria os desejos ou anseios do executivo e cumpriria o seu papel como profissionalismo, sem política. Portanto, possuímos funcionários efetivos, competentes no nosso município. Como disse o nosso vereador aqui, Mailton, que ele acredita que trabalhar com 12 não daria, mas eu te falo que daria para trabalhar com os nossos funcionários efetivos, sendo designados. Isso é minha opinião e também está aqui na relação do juiz. Para quem quiser ter acesso, eu tenho PDF, tenho aqui impresso, e se também quiser impresso, eu também faço. Então, o cumprimento desses cargos, dos quais são comissionados, mas ao ser utilizado por funcionários efetivos, como eu disse,
tornam-se designações, sendo esses competentes e possuem a qualificação adequada para exercer as funções devidas. Assim, temos funcionários efetivos, que podem contribuir para o bom funcionamento dos departamentos do município. Isso não é só eu que eu acho. Como eu também já disse aqui 2 vezes, que o juiz, o Dr. Rafael Salomão Spinelli, que ele disse na própria sentença aqui. E o executivo, em relação a falar aí, com as conversas que chegaram a mim, que a cidade ia parar, que o funcionário não ia receber, isso não é um problema somente meu. Isso é consequência do executivo, porque ele teve mais de 120 dias para resolver essa situação. E aí ele não fez o cumprimento. Eu fui até o escritório do Dr. R, fiz, protocolei, denunciei que ele não tinha feito o cumprimento dos 120 dias. Que veio agora, que ele tem 15 dias. Não tem mais, acredito que já tem menos. Mas para que chegar nesse ponto? Ele teve todo esse período para ele resolver, para colocar, nomear os cargos efetivos. Nós temos funcionários efetivos competentes, sim. É só prestar atenção. Eles vão se dedicar, eles vão fazer jus ao tal mencionado cargo. É isso a minha posição em relação aos cargos. E aqui também fala da porcentagem de funcionários do projeto. Só 10%. Então, ele não está valorizando nossos funcionários efetivos. Ele teria que pegar os efetivos e ser uma porcentagem maior. E ser alguns, então, de comissionados. Mas não, ele quer 10% só. Então, é o meu voto contra, sim, esse projeto. Porque, como disse o Mailton também, teve algumas irregularidades que ele achou também, que eu também achei, mas eu poderia ser contraditória no voto. Eu fiz a denúncia, sim, desse cumprimento, a respeito que ele não cumpriu os 120 dias, mas respeito a opinião também dos outros vereadores, como eu disse antes de começar a sessão, que eles entendessem o meu lado em relação ao projeto. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria também de justificar, primeiro, o cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos ilustres visitantes, sejam sempre bem-vindos, muito obrigada pela presença, e aos nossos amigos aqui de América de Campos, obrigada pela presença. Eu também gostaria de justificar dizendo que é muito difícil a gente pensar que alguém vai perder o seu emprego. Quando foi colocado o projeto de 22 cargos, eu votei favorável, porque eu sei que eu não tenho, como disse o Mailton, eu não tenho que desempregar ninguém. Se alguém deveria fazer isso é o Executivo ou o Ministério Público, diante de tudo que a gente está vendo. Porém, nesse momento, está em nossas mãos esse projeto de lei, né? O de 22 cargos, votei favorável, repito, lamentavelmente foi rejeitado. Eu vivi uma situação não semelhante, mas só em termos de cargos e demissões. Acredito que em 2005, algum tempo atrás, 45 cargos, só que eles eram efetivos. Foi colocado para ser extintos os cargos. Lutei muito para que isso não acontecesse. Falei muito com todos os vereadores nesta casa, eu tentei muito. Porém, também meu voto foi vencido e os cargos foram extintos. E esses funcionários foram mandados embora, a meu ver, injustamente. Eles voltaram por decisão judicial nos seus cargos, porém, eles têm que receber valores que, a meu ver, repito, justamente eles precisam receber e não receberam ainda, então gera toda uma complicação. Voltando no caso em pauta, repito, não sou do Ministério Público, não sou prefeito, por que eu tenho que mandar embora um cargo, seja de confiança, seja efetivo? Não precisaria fazer isso. Porém, está aqui em nossas mãos, repito, um projeto dizendo 12 cargos. A meu ver, se eu votar contra, eu vou estar contribuindo para a consequência de demissões. E na minha cabeça, não é muito difícil, eu não votaria jamais para demitir um funcionário. Eu sei que vai ter alguns funcionários, você que está me ouvindo, que poderá ser prejudicado. Porém, eu me coloco à disposição para ouvir
colocar o meu voto, porque eu não consigo votar aqui, seja para dispensar ou para extinguir um cargo, porque eu sei que é uma família que vai ficar sem o seu salário e sem o seu trabalho. Agora, não tenho, a meu ver hoje, não tenho outra decisão que não votar favorável, pelo menos pensando nesses cargos aqui previstos. Outra coisa que eu quero colocar, não vou defender, não vou argumentar, só vou fazer um comentário. Eu procurei o jurídico da prefeitura, porque eu também achei absurdo não haver nenhum tipo de apelação ou a palavra jurídica correta contra esse projeto. O jurídico, né, me atendeu e disse que nesse momento, nesse cumprimento provisório de sentença, realmente não foi feito nenhum requerimento. Porém, segundo palavras da assessoria jurídica, no processo de apelação, na página 229, foi protocolado 2 pedidos. O primeiro, reforma da sentença, segundo ela, para que os cargos ficassem, recorrendo, né, para que os cargos ficassem. E o segundo item, em eventual reforma parcial, que se concedesse um prazo mínimo de 24 meses para que o Executivo fizesse as adequações necessárias. Essa foi a resposta do jurídico do porquê, nesse momento, não fez um requerimento por esse cumprimento provisório de sentença, porque antes que era apenas um efeito suspensivo, que o que queriam era derrubar a sentença. Isso foi feito, esses pedidos nessa data, de 9/9/2021. Repito, eu não vou comentar, não vou contestar. Palavras da assessoria jurídica que foi feita. Segundo ela, é fato, e me deu inclusive a página aqui do processo. Então, nós temos que ver que é muito sério. Aqui o juiz está falando que não houve requerimento. Sim, falei a mesma. Então, talvez ela está falando. Pela ordem, senhor presidente. Falei a mesma coisa para ela. Contestei a mesma coisa. Ela me deu a página do livro, a página do processo e a data que foi protocolada. Mas eu não vou contestar e nem argumentar o que foi feito e o que não foi. É palavras dela e eu só estou colocando porque eu também acho absurdo não ter feito nada, entendeu? Em defesa a esse processo que foi atrás. A resposta foi me dada essa daqui. Tá bem? Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada a todos. Pela ordem, senhor presidente, me concede mais uma parte. Em relação a que a nobre vereadora Rosa Helena citou em questão dos cargos, de 45 cargos, né, que foram demitidos, eu não sei se a senhora lembra qual foi o motivo da dispensa. Foi por política. E hoje está a dívida que está lá na prefeitura para nós pagar, que era uma coisa que nós não precisaríamos votar. Só que, veja bem, a diferença daqueles cargos que foram mandados embora é diferente dessa aqui. Porque naquela época lá, foi por conta política, porque era de um outro prefeito e atual que entrou, fez a exoneração, que hoje está na justiça dos probatórios para nós pagarmos aqui. E em relação a isso aqui, foi achado irregularidades. Então isso daqui é a sentença que o juiz achou irregularidade. Ele acatou a denúncia que foi feita, diferente daquela que o prefeito, que eu não vou citar o nome, que eu tenho uma amizade com ele, mas que eu não concordei com a atitude dele, por motivo político, politicagem, que a gente fala sempre aqui, que a senhora também já disse também, que não aceita politicagem. E eu também, agora que a senhora mencionou, eu não poderia deixar de mencionar a diferença que é. A diferença que foi aquele ano com essa. Aquele ano não teve irregularidades, foi por motivos políticos. E esse teve irregularidades. Então, se o juiz acatou e ele está pedindo a exoneração, nós não estamos fazendo nada para prejudicar. Nós estamos concordando com o juiz. Nós estamos seguindo, pegando essa defesa aqui do juiz aqui em relação a isso. Para a gente valorizar o funcionário efetivo, como eu sempre
ser a favor do funcionário, como eu disse na outra sessão ordinária, que eu sou a favor, porque eu sou funcionária, a Tayla é funcionária, Mailton já foi funcionário, para ele entrar pela porta da frente, de cabeça erguida, e não para entrar na porta dos fundos, com a cabeça baixa, porque é isso que acontece. E fazendo essa votação, é uma oportunidade para ter um concurso, para efetivar, valorizar os nossos efetivos e aumentar o salário dos que estão e dar um aumento também para esses iniciantes. Então, eu gostaria de pegar esse gancho da nossa colega para falar, porque quem está nos assistindo vai falar, mas foi diferente, mas eu estou aqui para justificar vocês que retornaram aos cargos, graças a Deus que a justiça reconheceu, porque o que faz de errado nessa vida, a gente vem uma hora que vem a verdade, e eles conseguiram provar que eles votaram nos devidos cargos. Então, eu gostaria de diferenciar esses dois projetos que foram citados. Nossa colega, mas eu falei exatamente isso. Se você não prestou atenção, eu disse que a situação era eu estou falando agora. Eu peguei um gancho para poder dizer para os que estão nos assistindo, para diferenciar os projetos. A vereadora me concede falar, que agora eu estou falando. Mas a senhora não entendeu, porque eu falei exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Naquela situação, eles eram efetivos, foram mandados embora injustamente, sim, por politicagem. É por isso que eu citei a dificuldade de um funcionário perder o seu cargo. E eu concordo, sim, que não poderia ter sido, e eu sou contra, sim, politicagem. Eu só trouxe à baila essa situação para mostrar a dificuldade do funcionário ficar sem o seu trabalho, sem o seu trabalho, sem a sua remuneração. E sei também que voltaram aos seus cargos por justiça. Isso eu falo todos os dias. Foi por justiça que vocês voltaram aos seus cargos. E digo mais, a dívida sim está lá para ele. E eles, falei esse tempo que eles não receberam ainda. Entendeu? Então, realmente uma coisa não tem a ver com a outra. Eu só trouxe em pauta para pensar na dificuldade do funcionário efetivo. Mas tudo que você falou, a senhora falou, eu já tinha repetido, eu já tinha falado. Só que eu abreviei, eu falei brevemente. O funcionário sabe por que ele foi mandado embora. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Presença do Hélio, ex-vereador, o Carlos Renato, muito obrigado pela presença, pela visita, os companheiros do plenário que sempre nos acompanham e o povo que está nos assistindo pelo Facebook. Eu vou ser bem simples, porque eu não sou advogado, não sou juiz, não é o meu lugar de falar alguma coisa sobre isso. Conheço a lei, a gente acha que ser perfeito ninguém é. Eu, conversando com a promotora esses dias, com os promotores, eu estava ainda na cadeira de presidente, e eu fui bem claro com ela. E eu perguntei, quantos cargos a senhora acha que nós devemos guardar? Ela falou, não é de alçada do promotor isso. Bem claro. Então eu acho que quem mora dentro da casa que sabe as notícias, que conhece onde estão as notícias. Os cargos de evolução é uma atribuição do judicial, não é minha, não é do vereador, dos vereadores. Eu vou votar a favor dos 12 cargos que eu entendo assim, que são 9 departamentos, um novo almoxarifado 10 e 2 que acompanham o prefeito dentro do espaço público. Eu acho que eu não vejo pessoas que vão ficar desempregadas. Eu vejo pessoas que, muitos deles são efetivos, muitos deles faziam parte de uma administração anterior, que, vamos supor, eu sempre falo, não é o pintinho daquela galinha, você está entendendo? Então a asa não está cabendo. Então isso não é nós que fizemos isso, vereador. Isso é uma coisa do judicial. Eu acho que os 12 cargos tem que haver, porque o prefeito não vai dar conta de tocar as coisas se não haver os cargos comissionados. Porque as pessoas
que estão perto da gente é que a gente confia. Tá certo? Eu sou a favor dos 12 cargos e vou votar favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 025 de 2002, que dispõe sobre a reorganização da administrativa da Prefeitura de Américo de Campos, São Paulo. Cria e extingue cargos em comissão, revoga o artigo 16 da Lei 31, de 1º e 4 do artigo 31, artigo 32 e o anexo 2º da Lei Complementar 1960, de 7 de fevereiro de 2001. A Lei Complementar número 1455, de 17 de maio de 2005. A Lei Complementar 1459, de 7 de junho de 2005. A Lei Complementar número 1609, de 2021. De janeiro de 2009, a Lei Complementar 1640, 30 de outubro de 2009, a Lei Complementar número 1737, de 24 de fevereiro de 2012, a Lei Complementar 1798, de 4 de setembro de 2013, o item segundo do artigo 6, o segundo do artigo 10, o artigo 19 e 20, os itens em comissão do anexo 4 e o anexo 5 da Lei Complementar número 1809, de 25 de outubro de 2013, a Lei Complementar 1915, de 10 de dezembro de 2015, a Lei Complementar número 1928, de 16 de março de 2016 e de outras providências. Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovado por 6-2 o decreto, a Lei Complementar número 025 de 2015. Não havendo mais matérias em pauta, agradecemos a Deus pelos bons andamentos dos trabalhos. Declaro encerrada a sessão. Tchau, meu amigo. Tchau, meu Moacir. Doutor, eu vou embora que tem que estar às 8 na igreja. Eu falei pra ele. Tchau, seu Henrique. Tchau, seu Zé. Tchau.